Saudação aí, meu amigo pensador, saudação, minha amiga pensadora. A gente vai falar aí de uns pontos importantes da Constituição. Inicialmente eu vou falar um pouco geral da Constituição, depois eu vou falar um pouco das características dessa Constituição, né, brasileira aí, no artigo 5º. Então, vamos lá, é muito interessante, é tranquilo a gente ter foco aí, que a gente vai falar algumas coisas importantes. Então, primeiro, a Constituição. Então, a Constituição é realmente uma forma que a gente utiliza nos estados democráticos de direito, tá? Então, o que acontece? Num estado de direito, você precisa definir o que pode ou não ser feito. Então, o que o indivíduo tem que fazer ou não, a cidadania, que é o cumprimento dos direitos e deveres. Ao outro passo que você também tem o papel do Estado, o que o Estado pode ou não fazer, evitar os abusos, né? E você vai ter também a relação entre indivíduo e Estado. Então, quer dizer, é bem interessante que você perceba que na história, na formação do pensamento, você sempre tem uma ordenação. Ela pode ser mais simples, mais tradicional, até mais costumeira, baseada ali na tradição oral, quer dizer, na conversa, né, nos costumes, ou ela pode ser mais profunda, pode ser elaborada, escrita, repassada, né? Então, é importante você perceber isso. A nossa Constituição brasileira, ela tem por características isso, dela ser formal, então dela está bem definida, dela ser escrita, então ela tudo que tem de acordo com as leis, ela tem que estar definido, escrito, diferente de outros países, por exemplo, que tem uma Constituição consuetudinária, que ela é muito baseada nos costumes, nas formas de ser, não necessariamente no que está escrito. Então, se uma coisa já era considerado certo ou errado ali, aquela coisa vai ser mantida. Não precisa ter uma lei dizendo, tal, né? Então, aqui não, o Brasil precisa ter a lei, precisa escrever e dizer, é assim, por isso e tal. Então, é a diferença. No Brasil, a Constituição de 88, ela foi promulgada. Significa, então, que ela foi votada e ela foi aprovada. Diferente de outras constituições que foram outorgadas, ou seja, que foram impostas, né? Então veio o poder superior e disse, agora a lei é essa. Então a Constituição é considerada a base para que a gente possa criar nossas leis, criar nossos comportamentos, definir o que normalmente a gente aceita ou não. De acordo aqui na nossa realidade, a gente tem a influência dos direitos humanos. Então, nessa Constituição de 88, ela vai ter muitas influências dos direitos humanos, como dignidade, respeito, né, igualdade, evitar a tortura, o racismo, a discriminação. Então, são componentes aí dos direitos humanos, mas que estão já presentes no nosso Constituição, que isso de fato é muito interessante. Então, a nossa Constituição, ela serve aí de base para as outras leis. Aí é nessa história aí que a gente vê o seguinte, quando alguém propõe alguma lei que não está de acordo, a gente vai dizer que essa lei que não é de acordo, ela é inconstitucional. Quer dizer, ela está contrariando alguma coisa que foi estipulada pela Constituição. E aí essa lei tem que ser analisada e, dependendo da situação, ela não vai valer. Geralmente quem analisa, o chamado guardião, né, uma menção honrosa, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então ele tem por esse papel de observar as leis, as regras, as definições, se elas estão de acordo com a Constituição, ou então interpretar o que a Constituição quer dizer, né? Se tem uma reforma na Constituição e se ela precisa de alguma alteração, tá? E aí se essa alteração está de acordo ou não, então se não vai ferir outros princípios. É um pouco complexo, não é uma coisa muito simples não, tá? Mas é legal que você entenda que é a valorização da lei. Então a base de todas as leis, a base da definição, a partir dos costumes, da cultura, e para garantir então a democracia vai ser a Constituição. Então, no nosso caso, nós vamos falar depois das garantias e direitos fundamentais, que estão lá no artigo 5º, né? Que é considerado maior por causa do número de incisos, né? O número de explicaçõezinhas que ele tem. Beleza?
Então é isso, tranquilidade, a gente vai ver. O texto é a linguagem é um pouco técnica, o que gera um pouco de dificuldade, mas que é facilmente compreendido com um dicionário, alguma coisa assim. Então, se você quiser já dar uma olhada, vai dando uma olhadinha, vendo como é que é tranquilo. Tá certo? Então é isso. A gente vai nessa, depois a gente retorna e continuamos com mais pontos importantes aí da filosofia. Muito obrigado pela atenção aí e até breve.